agronegócio brasileiro vive um momento de grandes desafios. Depois de um ciclo de expansão, o cenário agora é de juros altos, variação no preço das commodities e a pressão sobre os preços dos produtos, dos insumos. Essa combinação tem impactado diretamente a capacidade de pagamento e colocado milhares de produtores diante de uma pergunta crucial: como reorganizar as finanças e garantir fôlego para continuar produzindo? Para falar sobre esse tema que está na ordem do dia, a renegociação de crédito rural, nós recebemos hoje o especialista Mark Anderson, da MS Assessoria e Consultoria. Ele vai explicar como funcionam os mecanismos de renegociação, quais são as alternativas disponíveis e que caminhos os produtores podem seguir para enfrentar esse momento sem comprometer a sua atividade. Fique com a gente, porque o assunto de hoje é de grande importância para o agronegócio. Mark, bom dia para você, obrigado por aceitar o convite de estar com a gente aqui na Expedição Rural. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito produtivo e de extrema importância para esse setor, porque, como eu disse no começo do programa, é um setor que está vivendo um momento onde a renegociação de dívida passou a ser praticamente a palavra da vez. Obrigado por aceitar dessa contribuição para o mercado, para o agro e para a Expedição Rural. Eu queria começar te fazendo uma pergunta. O que leva um produtor a criar um ambiente que gera uma contração de uma dívida onde ele perde o controle na atividade do campo? Bom dia, Júlio. Primeiro, agradeço o convite. Na realidade, esse cenário tem acontecido já há muito tempo. O produtor, assim como qualquer outra atividade, ele investe no negócio dele, assim como o comerciante, o empresário em geral, ele investe no negócio dele e por passar por alguns momentos de dificuldade, eles acabam encontrando barreiras, e o produtor rural tem algumas barreiras um pouco maiores, mercado, clima, né, que a gente sabe bem disso. E essas barreiras acabam fazendo com que ele busque a renegociação de dívidas. Quando o produtor procura o seu escritório para buscar um apoio, quais são os primeiros passos, Mark, que vocês observam para poder entender o modelo do contrato para buscar renegociação? O que avalia? O que o escritório entende que é importante avaliar? A gente busca, primeiramente, levantar a condição econômico-financeira dele. A atividade rural é um negócio como qualquer outro. Inclusive, hoje, os produtores estão mais empresários, né? Eles são mais organizados, inclusive financeira, contabilmente. Então a gente busca fazer o levantamento da condição financeira dele. Quando eu digo condição financeira, não apenas o fato dele estar com as operações atrasadas, mas principalmente qual é a necessidade de fluxo dele. Por exemplo, se eu pegar uma dívida dele desse ano e jogar para o ano que vem, resolve a situação? Então é esse tipo de informação que a gente vai buscar. E claro, a gente faz as análises legais do contrato, porque hoje em dia, como você mesmo mencionou no início, tem muitos contratos com juros astronômicos. Você mencionou, por exemplo, o fator do clima e tudo mais, quando a gente fala do que leva um produtor a ver o negócio não sair exatamente como planejado, né? Então, a gente sabe que a agricultura é um negócio que lida com extremos, né? A agricultura, ela muitas vezes, ela pode ser entendida como uma atividade de alto risco, porque é uma atividade que envolve muito dinheiro, muito investimento, não só na infraestrutura, mas para a produção, né, sementes, insumos e tudo mais. E você tem pouco controle sobre o que vai acontecer, porque você prepara a terra, você faz do jeito certo, você segue a legislação, você contrai o crédito, compra os produtos, planta, e aí depende de Deus, aí depende do clima, depende de uma série de fatores que o produtor rural não tem controle. Diante disso, no próprio direito existe uma teoria que foi construída, que é a teoria da imprevisão, e que muitas vezes ela pode ser praticada, pode ser aplicada para garantir num processo judicial ou não a discussão ou a rediscussão sobre um contrato. Ela tem aplicação prática, de fato? Serve como argumento para propor renegociação? Júlio, serve. Juridicamente, a gente falando do ponto de vista jurídico, é
ela é muito argumentada nos processos judiciais. Na via extrajudicial, volatilidade de mercado, assim como a gente teve nos anos, principalmente na pecuária, né? Nos anos de 2022 até 2024, quando a arroba do boi começou a baixar bastante, os próprios bancos reconhecem essa situação, até porque existe legislação que prevê isso. O Manual de Crédito Rural, por exemplo, do Banco Central, prevê que em situações diversas os bancos é facultativo a eles a renegociação da dívida. Muita gente até confunde, acha que é obrigado. Não é. Se você procurar o Manual de Crédito Rural, diz que é facultativo, o banco pode. Mas essa teoria da imprevisibilidade, ela pode ser aplicada e geralmente até administrativamente. Os bancos facilitam a renegociação, porque se ele não perceber isso, se ele não chegar a facilitar essa negociação, ele já sabe que vai ter uma pessoa inadimplente nos próximos dias. Então o objetivo do banco é receber e o produtor quer pagar. Até que ponto os bancos de fato estão interessados em reduzir juro, alongar prazo ou simplesmente perdoar parte da dívida? Pronto, é uma pergunta excelente. Quem é que quer perder dinheiro? Ninguém. Ou seja, o banco não quer. Ele principalmente. Os bancos, eles só fazem isso quando eles se sentem pressionados por uma circunstância ou por força de lei, né? Porque tem muitos bancos que trabalham com recurso público. Então existem leis como tem vigentes hoje que dão descontos, mas geralmente isso o governo assume. E quando é recurso próprio, o banco, às vezes ele faz isso porque ele está com medo de perder aquele recurso, de não reaver o recurso. Por exemplo, crédito sem garantia. Quando eu falo sem garantia, imagine um custeio que você fez, você, Júlio, financiou o custeio de uma lavoura de soja e deu em garantia o perro de safra. Se você teve frustração de safra e não colheu 20% do que você estimava, você não vai conseguir pagar o banco. Se não tinha garantia hipotecária, que é o que a maioria dos bancos fazem, como é que você vai pagar? Então o banco desse jeito, o que ele faz? Ele reduz um pouco os juros para renegociar com você, fala, não, me dá uma entrada, 30%, 20%, e eu te dou aí 3, 4, 5 anos para você pagar o restante, mas me traz mais uma garantia. Aí o banco aproveita a oportunidade, segura, para tentar ganhar um pouco na negociação. Quando eu digo ganhar, se segurar, se mitigar o próprio risco, e isso ele, de certa forma, facilita o produtor. Ele baixa os juros a longo prazo, mas também na oportunidade de garantir mais, colocar uma garantia nova, se respaldar naquela situação. Mike, existe um perfil de produtor que o banco trata de forma diferente, que o banco entende que é um bom negócio trabalhar com ele? Qual que seria essa imagem desse perfil? Você diz no sentido de conceder crédito ou no sentido de renegociar? As duas coisas. Tá. Conceder crédito, os bancos, isso é regra, tem a ver com normativas do Banco Central, eles levam em consideração a análise de risco do cliente. Muita gente não tem essa informação, mas geralmente é o score, igual a gente conhece do Serasa, é o rating, que é o termo correto, a terminologia correta no banco. Ele leva em consideração e tem vários itens que compõem essa análise de risco. Tem vários itens que compõem essa análise de risco. Geralmente, a capacidade de pagamento, garantias, tempo histórico de crédito. Então, se você é um cliente que tem 20 anos de banco e sempre pagou em dias, isso é contado a seu favor. Então, existe essa situação e esse é o bom cliente. Quando eu falo bom, na visão do banco, esse é o cliente que o banco vai atrás dele. Pode perceber que de uns 10, 15 anos para cá, os bancos fazem ir atrás dos clientes. Antes o cliente saía, eu sei de história de clientes meus, produtores rurais antigos, que há 25 anos atrás ele saía da fazenda, passava um dia na estrada para poder ir no banco, passava o dia andando no banco esperando uma cédula, para no outro dia voltar e levar a cédula para o cartório. Hoje é comum, e assim eu, enquanto gerente, também fazia, às vezes você sai, vai na fazenda do cliente procurar ele, captar. Inverteu, né? Inverteu. Isso no sentido do cliente de crédito. O de renegociação, o banco tem dois vieses. O primeiro dele é aquele que ele quer renegociar por pressão, como o exemplo que eu dei anteriormente, é aquele que não tem garantia e o banco quer dar um jeito de se resguardar de alguma forma. Então ele facilita a negociação, acrescentando uma garantia fidejussória, um aval, por exemplo, ou uma garantia real, uma hipoteca, uma alienação fiduciária. Ou aquele cliente que
excelente histórico, 20 anos de banco, nunca prorrogou, então a primeira vez o banco tem essa consciência e vai lá e fala, Quer ser não, parceiro e tudo mais. esse aqui eu não posso perder. Então ele vai lá e se antecipa. Entende que é circunstancial. Correto. Né? Você falou sobre normativa. Existe dentro, na hora de contrair, por exemplo, um empréstimo ou de fazer uma renegociação, existe algum ponto de normativas dos bancos que o produtor rural precisa ficar atento para não cair, por exemplo, numa cilada? Existe, sim. As renegociações, elas são previstas por normas já pré-editadas, o Manual de Crédito Rural é a principal delas, mas existem várias resoluções, leis federais, decretos. Hoje, por exemplo, existem 2 leis federais e um decreto federal que possibilitam renegociação de dívidas rurais. Um decreto é muito conhecido pelo nome de Desenrola Rural, que está sendo publicado por esse nome. É mais para agricultura familiar. E tem 2 leis que concedem possibilidade dessa renegociação. O produtor, geralmente, respondendo o principal de sua pergunta, ele tem que ficar esperto porque nas renegociações, às vezes, os bancos aproveitam a oportunidade. Eu ia perguntar sobre isso. Não existe a pegadinha ali? Ele aproveita a oportunidade para fazer a pegadinha. Então, por exemplo, numa renegociação em que você está se sentindo acuado, produtor rural, olha, meu nome não pode ir para o restritivo, senão o meu fornecedor de insumos não vai me vender a prazo. Então, ele te pressiona. Você fala, olha, Júlio, tá aqui, eu renegocio isso para você, me dá uma entrada de 40%, eu te dou 2 anos para pagar o restante, mas a gente tem que incluir uma garantia. Ou então eu vou trocar essa taxa de juros sua hoje, que é fixa, de 16%, um exemplo, por CDI mais 5. Aí você fala, tá, muito produtor não sabe esses indexadores, são essas taxas, esses agregados indexadores. O que é o CDI? A variação da Selic. Quanto é que tá a Selic hoje? 15%. O CDI vai ficar quase na casa dos 15, mais 5 dá 20. Então você está trocando um juro de 15 por um de 20. E às vezes o produtor não sabe Isso explica, por exemplo, a importância de um trabalho de um profissional como o seu, né, da consultoria. Porque o produtor rural, a exemplo de qualquer outro profissional, está com a cabeça muito centrada na atividade dele. Correto. Né? E essas negociações eu percebo que elas vêm com uma carga emocional muito grande. O cara quer resolver, ele quer se livrar do problema, não quer deixar o problema crescer e tudo mais. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Na sua visão, o que vale mais a pena diante da sua rotina de renegociações, o ambiente econômico que o Brasil está passando? O que vale mais a pena? Um mau acordo ou uma boa briga? Na justiça, por exemplo? Rapaz, você fez uma pergunta interessante. Você perguntou praticamente, é melhor ser o pior dos melhores ou o melhor dos piores? Praticamente você perguntou isso. Na realidade, dependendo da circunstância, se você analisar do viés jurídico, às vezes é melhor você partir para a briga judicial. Porque para você fazer um mau acordo, um péssimo acordo, a gente já está falando da via administrativa, né? A negociação direta com o banco. Se você fizer isso, você pode entrar numa cilada muito maior, que judicialmente depois você vai ter muito mais dificuldade de sair disso. Então o correto mesmo é você tentar o bom acordo. Por isso que você tem que procurar um profissional. Muitos produtores rurais, eles chegam no banco e o banco te dá a oportunidade. Você pode chegar, você, Júlio, pecuarista, criador de gado de leite, pode chegar lá no banco e falar, não vou dar conta de pagar, o banco vai prorrogar para você. Só que ele vai prorrogar na circunstância que é mais favorável para ele. Com certeza. Não na circunstância que é mais favorável para você. Aí a gente vai para um mau acordo, né? No caso como esse. Correto. Mas eu percebo que uma boa briga também talvez não seja o melhor caminho, porque ela pode, geralmente, ações judiciais, elas levam mais tempo, né? Nós falávamos antes de começar a gravação do programa de um ponto de vista que eu achei fantástico sobre a sua análise, que é aquela história de você, diante de uma ação judicial, geralmente em processos judiciais que envolvem dinheiro, a parte precisa de fazer aquele famoso, no popular, o depósito em juízo, né, para seguir. Então, como a gente fala no caso do campo, do agro, que são contratos milionários, multimilionários muitas vezes, imagina que para um produtor conseguir uma redução de 20% num contrato, para trazer para um ponto de vista equilibrado, ele tem que deixar lá um dinheiro parado, que dinheiro parado ele é sinônimo de prejuízo. Né? O dinheiro tem que estar produzindo, trabalhando. Correto. Então, assim, imagina você dentro de uma ação judicial que você tem que deixar lá, sei lá, depositado em juízo 1 milhão, 2 milhões de reais para garantir que, às vezes, um desconto repactuado de 200 mil, 400 mil.
Não faz sentido. Na realidade, Júlio, Do ponto de vista econômico mesmo, não faz sentido. O produtor rural ele precisa de muito capital de giro. Capital de giro, o termo correto para o produtor rural é custeio, que a gente usa para custear a atividade. Ele precisar desse custeio, desse capital de giro, faz com que ele, na maioria das vezes, se abstenha de mobilizar. Inclusive, isso é um detalhe que faz com que muitos produtores tenham dificuldade, é porque eles compram propriedade demais e acabam se mobilizando. Mas, enfim, quando você, hoje, há 15, 20 anos atrás, que era o assunto pelo qual você está comentando, existia um entendimento na justiça, a jurisprudência entendia que o simples questionamento judicial de um contrato, por exemplo, que chama ação revisional, que é muito conhecida, o simples questionamento judicial já dava poder para o juiz expedir uma liminar, você entraria com uma liminar, pedindo para que não incluísse seu nome nos restritivos ou determinasse a exclusão. Sem nenhum tipo de... Basta você questionar o contrato. Hoje, a jurisprudência já pacificou isso. Isso eu falo porque a gente tem parceria com muitos escritórios de advocacia. Quando eu digo parceria, porque eles, com os clientes, nos procuram para fazer análise técnica de contratos, recálculo de dívidas. Então, a gente está muito atualizado nesse sentido. A jurisprudência hoje entende que para você conseguir uma liminar, isso é jurisprudência majoritária, não significa que seja em todos os casos. Para você conseguir uma liminar para excluir seu nome do restritivo ou para não incluir, você tem que consignar o valor incontroverso em juízo. Ou seja, se o banco diz que você deve 1,5 milhão, você diz que deve 1 milhão, então você tem que pegar esse 1 milhão, depositar em juízo e falar, excelência, está aqui 1 milhão, é esse o valor que eu devo, está aqui as razões pelas quais o banco está errado e está cobrando a mais. Aí sim, nessas situações, o juiz geralmente dá uma liminar para você não ter o nome inscrito ou excluir. Só que, aí a gente vem no problema. O produtor fica descapitalizado. Exato. Eu acredito que a renegociação, salvo honrosas exceções, e eu acredito de verdade que elas existem, mas são exceções, mas a renegociação ela não vem num ambiente de uma reflexão sobre o melhor negócio. Ela vem num ambiente em que a pessoa fez um investimento que deu errado, então ela está frágil. Né? O produtor tá numa situação de fragilidade. Ou seja, eu não acredito que seja... Talvez o caminho da judicialização seja para a estatística da exceção. Para via de regra, lutar pelo bom acordo. Você está corretíssimo. Né? Agora me diz uma coisa. No ambiente do agro, a gente tem ouvido falar muito sobre renegociação. Aliás, a gente tem ouvido falar muito até de RJ, né? Parece que nos últimos tempos aí tá explodindo as RJs, que é pauta para uma outra conversa, porque dá para conversar muito sobre isso também. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, na sua análise, isso é um ambiente isolado ou está tomando uma proporção muito grande historicamente no Brasil? Júlio, o que eu tenho percebido bastante, e inclusive percebi já isso enquanto bancário, né? A lei de RJs, ela veio, assim, muito bem colocada, porque, inclusive, o enquadramento dela para o produtor rural. Porque, como eu falei lá no início, o produtor rural hoje é equiparado a uma empresa. Sim. Ela veio com a intenção de trazer uma vanguarda para dar mais segurança para o mercado, para o produtor conseguir trabalhar, as empresas agropecuárias, inclusive, tem muitas grandes empresas que estão pedindo recuperação judicial, elas vêm, se consolidam, até porque execuções judiciais são suspensas, tem alguns procedimentos diferenciados, alguns benefícios diferenciados, só que tem trazido uma pequena sequela. Está se tornando normal demais. Normal demais é banalizar. Esse é o pequeno problema que está tendo na recuperação judicial. Está tendo produtores que poderiam resolver de outra forma, mas estão procurando a RJ. Talvez gere um pouco de estabilidade econômica no processo de planejamento interno dentro da empresa, mas a amplitude disso e o número de casos com certeza cria uma instabilidade econômica no cenário global, né? Porque imagina, poxa, a gente está falando talvez da primeira, se não a primeira, segunda maior base econômica do Brasil, né?
num ambiente em que está crescendo, explodindo o número de casos de RJ, acho que os olhos do mundo começam a falar, peraí, o que está acontecendo lá? Fazer só um pequena complementação sobre essa questão da RJ. Um impacto direto. Você acabou falando, isso gera-se, existe o impacto direto da RJ. Quando as RJs começaram a ser produtor rural, a gente está falando diretamente do agro, né? Quando ela começou a ser muito normal, ou seja, começou a escalonar o reconhecimento ou o ingresso de RJs de produtor rural, depois da decisão do STF, alguns anos atrás, reconhecendo para produtor rural, os bancos, esse foi o primeiro impacto direto. Os bancos já foram lá nas métricas de risco, que é aquilo que eu falei do rating, do score do produtor rural, já foram nas métricas de risco e começaram a associar ao produtor rural a um pequeno nível de risco maior só por causa da alavancagem de RJ. Ou seja, o banco fala assim, ele é produtor rural, então já tem um risco dele requerer um RJ daqui a uns dias. Começa a blindar. Isso mesmo. Aí isso gera um impacto direto e indireto para os outros produtores. Aquele que não entra com RJ, que não fica inadimplente, ele começa a pagar um juro um pouquinho mais caro, porque a composição dos juros é isso. Um dos itens da composição dos juros é o risco. Então, se o banco percebe que aquele segmento está tendo um risco maior, ele eleva um pouquinho os juros de todo mundo, não é só daquele que está inadimplente, ele eleva de todo mundo, para poder compensar, caso um fique inadimplente, compensar no outro que está pagando. Então, no final das contas, você que está pagando em dias, está pagando um juro um pouquinho mais alto por causa do excesso de RJs que está tendo no segmento. Entendi. Mike, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando um produtor rural vai sozinho tentar negociar, a gente estava falando há pouco sobre isso, acabou que a gente mudou de assunto e ficou essa dúvida no ar. Quais são os riscos que um produtor corre, de verdade, na prática, de tentar uma negociação sozinho, sem um apoio profissional? A gente pode elencar Isso pode 3 chegar ou onde? 4. Pronto, a gente pode elencar 3 ou 4. Que podem se agravar ainda mais. Primeiro deles, geralmente, como eu mencionei, o banco procura te dar o menor prazo e isso não vai resolver essa situação. E, em regra, você se vê diante de uma situação de sim ou não do jeito que o banco te impõe. Um custeio agrícola, por exemplo, se você teve dificuldade na colheita de soja, o banco vai falar, não, me paga 50%, eu te dou 1 ano. Daqui 1 ano. E outro detalhe, qual que é o risco nesse exemplo hipotético? Ele pode te falar assim, tá, mas assina aqui, a sua taxa de juros é 10, mas eu só prorrogo para você se aumentar para 15, porque hoje a Selic está 15%. Então você tem já o primeiro risco, você vai aceitar. É um risco financeiro, é um agravamento dos seus juros. Automaticamente você já vai ter um juro mais caro para pagar lá na parcela. Esse é o primeiro. Segundo, ele vai te dar o menor prazo possível. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não é suficiente para você cumprir com aquele compromisso. Ele só vai te dar um fôlego. Mas aí ano que vem você vai estar pagando um juro mais caro e provavelmente não vai conseguir pagar. Quer dizer, então perda financeira, o risco de cair numa nova inadimplência. Criar uma bola de neve. Isso é exatamente isso. É a bola de neve. Você vai criar uma nova inadimplência lá na frente. Às vezes aquele saldo lá vai ser quase esse mesmo que você já pagou alguma coisa para prorrogar lá. Então você praticamente vai voltar para o mesmo saldo que você devia aqui. E aí você já não tem mais o dinheiro em caixa. Você já, terceiro risco, que aí eu vou mencionar. Você tirou seu dinheiro para renegociar a dívida. O prazo, a capacidade de pagamento não foi suficiente. Você está sem dinheiro até para manter sua atividade. Ou seja, inviabiliza o negócio, pode gerar talvez na etapa final desse problema a perda patrimonial. Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Questão de sigilo, não posso mencionar o cliente, mas eu estou com a situação de um cliente hoje que tem dívidas com o Banco Nacional. Um dos financiamentos dele, que está vencido, está na casa de mais ou menos 400 e poucos mil reais, o valor vencido. Ele chegou no banco tentando negociar. O banco pediu cerca de 290 mil reais, mais de 50%. Eu cheguei no cliente, ele contratou o nosso serviço. Eu falei, tá, você tem o que em saldo? Ele falou, eu tenho só esse dinheiro. Eu falei, aí você vai pagar. Eu falei, você tem algum outro compromisso pro ano? Ele falou, tem mais 2 parcelas de financiamento. Eu falei, tá, e como é que você vai pagar as outras? Se o único dinheiro que você tem em caixa, você vai pagar esse financiamento para prorrogar ele, vai prorrogar sem pagar a parcela toda,
vai ficar com saldo zerado, sem caixa, e como é que você vai dar seguimento nos demais? Praticamente você vai limpar seu dinheiro todinho, o dinheiro todo que você tem na conta, e não vai resolver a situação. Daqui 30, 60 dias, eles vão bater sua porta de novo, e você não vai conseguir renegociar. Não, e o pior, você não vai conseguir renegociar, e aí eles vão te levar para a justiça. Aí, além das despesas do financiamento que você não tem condição de pagar, ainda vem honorários e custos judiciais. Uma ação da justiça proposta pelo banco para poder receber, por exemplo, uma dívida, hoje ela é mais célere do que uma ação da justiça de quem quer renegociar e precisou recorrer, por exemplo, à justiça para fazer essa renegociação? Tá. O banco, trocando no português, claro, o banco caça mais rápido o produtor que deve ou o produtor que deve e quer buscar formas de renegociar pode ser mais célere? Hoje, quem ganha essa briga? Hoje, em regra, são os bancos. Eu vou te dizer por quê. Porque, por lei, o banco tem uma cédula de crédito, que é um título de dívida líquida, certa e exigível. Então, ele entra com uma ação de execução, por exemplo, uma cédula rural. Se não tiver garantia, ele já pode pedir para fazer penhora online do seu dinheiro em conta, que são os bloqueios judiciais, penhora da fazenda. Quando você vai discutir uma ação, que são essas ações revisionais, que a maioria dos escritórios de advogado pegam para fazer, para questionar judicialmente, você vai ter que comprovar aquela ilegalidade. E no cenário que a gente está, com taxa Selic alta, com um cenário de risco, os juros praticamente já são altos. Então, para você provar uma ilegalidade, você tem que fazer uma coisa muito bem fundamentada. Então, hoje, no cenário que a gente está, o banco ele é mais célere para expropriar um bem seu do que você para provar que um contrato do banco está ilegal. Existe um momento certo para começar a pensar numa proposta de renegociação? Ou, por exemplo, a evidência de que não vai sair como planejado e a procura de um profissional da área para começar a discutir esses elementos antes, por exemplo, do prazo vencer, de criar situações mais graves, esse seria o momento? Ou tem que, para via de regra, deixar o problema acontecer para ir atrás da solução? Pergunta muito bem colocada. A regra é você procurar antes. Porque nenhum produtor, isso eu digo com categoria, nenhum produtor só fica sabendo que não vai ter condições de pagar no dia. Não, ele já tem condições. Porque se ele cria gado, ele já sabe quantas cabeças de gado ele tem na fazenda. Se ele planta soja, ele sabe quantas sacas de soja ele tem para vender. Então ele sabe se ele vai dar conta de pagar. Inclusive ele sabe o preço. Principalmente se ele já tiver fixado o preço, igual como eu falei, existe hedge, existe o travas de mercado. Mesmo que ele não tenha, ele sabe quanto é que o frigorífico lá da cidadezinha tal tá pagando na arroba. Então, o correto hoje é você procurar antes. Porque você procurando antes um profissional especializado, ele vai fazer um levantamento de caixa seu para falar, olha, esse financiamento você não dá conta de pagar, então nós vamos entrar com uma negociação assim, que é permitida pelo Manual de Crédito Rural, ou pela Lei X ou Decreto Y, e nós vamos pedir 3 anos, por exemplo, 4 anos, 5 anos, 1 ano, porque a gente consegue mostrar para o banco que você tem condições de cumprir aquele compromisso, só que mudando o contrato original. Então, a regra é antes. Tem alguns bancos, só uma complementação interessante, tem alguns bancos, exceção, que só renegociam depois de vencido. Diante do perfil do momento, sabe, que os produtores estão enfrentando, pode ser que haja situações, particularidades, que a gente não tenha citado no programa. Então, eu queria te pedir que o senhor deixasse uma mensagem, seguido também dos seus contatos, como te procurar, suas redes. O escritório é MS Assessoria e Consultoria Financeira. Não somos escritório de advocacia, nós somos um escritório de assessoria financeira com viés jurídico. Quando eu falo com viés jurídico é porque a gente já faz toda a negociação avaliando um possível impacto judicial lá na frente. Inclusive, por formação em direito que eu tenho formação em direito e matemática, então eu faço análise financeira e também jurídica. Eu vejo o contrato e já na negociação a gente já procura exatamente evitar que você caia numa armadilha. Assinar um contrato que uma pequena cláusula aqui que você não entendeu torne-se uma armadilha lá na frente. E vira um problemão. Isso. Então, é MS Assessoria e Consultoria Financeira. O Instagram nosso é MS_assessoria com 2 S's, SSSS, assessoria_GUI, Gui, de Guaraí. Tá? MS_assessoria_Gui.
E procura a gente lá, a gente está sempre à disposição, quiser tirar dúvida, e agradeço novamente a oportunidade. São situações como essa que fazem com que o produtor esteja mais esclarecido. Muito bem. E com isso, então, nós chegamos ao fim de mais uma edição da Expedição Rural. Quero agradecer muito o carinho da sua audiência e deixar um convite para o nosso próximo encontro no próximo fim de semana. A gente se vê. Até lá.